Você já ouviu alguém dizer que creatina destrói os rins, que deixa você inchado ou que só funciona se fizer fase de saturação? E se eu te dissesse que essas mentiras virais podem estar literalmente sabotando seus ganhos musculares, sua performance e até a sua saúde? Então hoje eu vou desmistificar 5 mitos virais sobre a creatina com base em ciência de verdade, estudos, meta-análises e evidências práticas para você parar de ter medo e começar a usar um dos suplementos mais estudados e eficazes do mundo do jeito certo hoje mesmo. Se você quer hipertrofia, força, desempenho, foco mental e resultados reais, fica comigo até o final, porque esse vídeo pode mudar completamente a forma como você vê a creatina. E aí, beleza? Eu sou o personal Fábio Vilas Boas, já deixa o like, se inscreve no canal agora mesmo, clica no botão de compartilhar e hypar o vídeo para ajudar o vídeo a chegar em mais pessoas. E se você busca suplementos confiáveis, depois passa no site da Max Titânio e usa o meu cupom MAX10 Personal Fábio para 10% de desconto, ou no site da Probiótica, onde tem um desconto mais legal ainda, use o cupom Personal Fábio para 15% off. Os links estão nas descrições e nos comentários fixados para você não se esquecer. Bora pra verdade! Se você abrir qualquer rede social hoje, você vai ver alguém dizendo que creatina faz mal, que estraga os rins, que incha, que é bomba disfarçada ou que tem que ciclar. O problema é que essas informações viralizam muito mais rápido do que a ciência, porque medo vende, polêmica gera clique e ignorância gera engajamento. E o resultado disso é gente deixando de ganhar músculos, treinando pior, recuperando menos e até gastando dinheiro com suplementos inúteis enquanto ignora um dos recursos mais seguros e eficientes que existem. Então hoje eu vou te mostrar por que esses mitos surgiram, por que eles não fazem sentido e principalmente como usar a creatina do jeito correto, sem medo e com resultado. Mito número 1. Creatina destrói os rins. Lá vamos nós. Esse é disparado o mito mais repetido da internet. A confusão começa porque a creatina se converte em creatinina e a creatinina é um marcador usado em exames para avaliar função renal. Agora presta atenção nisso, porque isso é crucial. Creatinina alta no exame não significa automaticamente rim danificado. Em pessoas que suplementam creatina ou que têm muita massa muscular, a creatinina pode subir levemente sem qualquer dano renal. Estudos de longo prazo mostram isso de forma muito clara. Uma revisão publicada no Journal of the International Society of Sports Nutrition analisou dezenas de estudos e concluiu que a suplementação de creatina não causa prejuízo à função renal em indivíduos saudáveis. Outro estudo clássico de Portman e Frohkans, acho que é assim que fala, acompanhando atletas por anos, mostrou que nenhuma alteração negativa nos rins, mesmo com uso contínuo. Explicando de forma simples, a creatina é armazenada no músculo. Uma pequena parte vira creatinina, e isso pode alterar o exame, mas não machuca o rim saudável. Aviso importante: se a pessoa já tem doença renal diagnosticada, aí sim qualquer suplemento precisa ser discutido com um médico ou nutricionista. Mas isso vale para proteína, cafeína, anti-inflamatório e até mesmo remédio comum, não só para creatina. Então, se você é saudável, treina, se hidrata bem e usa doses corretas, esse mito simplesmente não se sustenta cientificamente. Mito número 2. Creatina incha e deixa você gordo. Esse mito existe porque as pessoas não entendem onde a água vai parar. Existem 2 tipos de retenção de água: a subcutânea ou intersticial, aquela que deixa a aparência inchada ou mole, e a intracelular, dentro da célula muscular, que é o que a creatina faz. A creatina puxa a água para dentro do músculo, não para baixo da pele. E isso é uma coisa positiva, porque melhora a alavanca mecânica, aumenta a força, melhora a sinalização anabólica, deixa o músculo mais cheio e denso.
Esse efeito é tão positivo que estudos mostram que hidratação intracelular é um dos gatilhos para a hipertrofia. Na prática, quando alguém diz que ficou inchado com creatina, geralmente o problema é outro. Por exemplo, excesso de sódio, alimentação inflamatória, má digestão ou pouco consumo de água, ou então fase calórica mal ajustada, ou seja, a creatina vira o bode expiatório, mas não é a causa real. Mito número 3, a mentira da fase de saturação. E por que isso é mentira? Durante anos venderam a ideia de que você precisa fazer 20 gramas por dia por 5 a 7 dias para a creatina funcionar. A ciência hoje mostra que isso não é necessário para a maioria das pessoas. O que os estudos dizem afinal? 3 a 5 gramas por dia, uso contínuo. Em 3 a 4 semanas os estoques musculares ficam saturados da mesma forma. A fase de saturação só acelera o processo, mas aumenta o risco de desconforto gastrointestinal e não traz benefício extra a longo prazo. Então, a estratégia mais inteligente é simples, prática e segura. Primeiro, 3 a 5 gramas todos os dias. Segundo, qualquer horário. Terceiro, todos os dias, inclusive quando você não treinar. Mito número 4. Creatina é só para fisiculturistas. Esse mito limita muita gente. A creatina não melhora só a hipertrofia, ela melhora também força, também melhora a potência, melhora a resistência intermitente, melhora a recuperação, melhora a função neuromuscular. Por isso ela é usada em futebol, artes marciais, cross-training, corrida de curta duração, esportes coletivos e mais. Estudos recentes mostram benefícios cognitivos, especialmente em situações de fadiga mental, privação de sono e envelhecimento. Ou seja, creatina não é suplemento de marombeiro, é suplemento de desempenho humano. Se você chegou até aqui, agora você sabe, creatina não destrói rins saudáveis, não deixa você gordo ou inchado, não precisa de fase de saturação e não é só para bodybuilders. Ela é segura, ela é eficaz, ela é barata e extremamente estudada. Vou dar dicas práticas finais. Escolha a creatina monoidratada. Use todos os dias, até quando você não treinar, e hidrate-se bem. E creatina Creapure, vale a pena? Sinceramente, em termos de resultado, tanto faz. Não é essa vantagem toda. Acontece que o Creapure ele é um selo de uma patente alemã que possui um refinamento diferente, mas em termos de resultado, pessoal, é a mesma coisa. Usa a monoidratada mesmo, que é mais barata e o resultado é tão bom quanto. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal, dá uma hypada e ativa o sininho, porque aqui só tem conteúdo baseado em ciência e prática real de academia. Comenta aqui embaixo, você já acreditou em algum desses mitos aí em cima sobre a creatina? Coloca aí a sua experiência, não tem problema não tenha vergonha não. Não esquece de me seguir no Insta, no TikTok, no Facebook, para você que gosta de vídeos curtos com dicas rápidas direto no ponto. E lembre-se, tá precisando de suplementação boa, quer economizar uma grana e ter resultados legais? Lembre-se, os meus cupons de desconto no site da Max Titanium, cupom MAX10 Personal Fábio para 10% de desconto, ou no site da Probiótica, mais legal ainda, cupom Eu Próprio Personal Fábio para 15% de desconto. Os cupons são diferentes, deu um nó na cabeça? Fica tranquilo que eu sempre coloco os links nas descrições e comentários fixados para você anotar. Obrigadão por assistir. Agora clica no vídeo relacionado que está aparecendo na tela ou a playlist de suplementação para você continuar aprendendo e evoluindo junto comigo. Valeu, um forte abraço, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.